belezinhos da matemática. A aula de hoje é a introdução à função quadrática, conhecida também como função polinomial do segundo grau. E é interessante que nessa função quadrática, nessa função do segundo grau, a marca registrada dela é uma parábola. E nesse caso aqui, a parábola ela está com concavidade, com abertura para cima. Aí por que ela está com a cobertura, com a concavidade voltada para cima, com a abertura voltada para cima? Aí você tem que olhar aqui, ó, para a função. Quem é a função que é representada por essa equação, por esse gráfico? X ao quadrado menos 2x menos 3. Você olha para o valor do número que está na frente do x ao quadrado, que é 1. Só para lembrar que aqui nós temos os coeficientes numéricos, o valor de A, de B e de C. O valor de A é 1, o de B é menos 2 e o de C é menos 3. Então, quando o valor de A for positivo, o número maior do que 0, como nesse caso aqui 1 é maior do que 0, então a concavidade, a abertura, vai estar para cima, tá ok? E se o valor do A fosse negativo, ó? Parece mágica, mas é matemática. Eu vou movimentar aqui, vou animar aqui o gráfico, vou movimentar, e observe o que vai acontecer com essa parábola quando o A for negativo. Então, A positivo, concavidade voltada para cima. Quando o A ficar negativo, ó, A negativo, concavidade voltada para baixo. Ó. Toda vez que o A for negativo, a concavidade vai ser voltada para baixo. E quando o A se torna positivo, concavidade voltada para cima. É ou não é interessante? Esse programa aqui é o GeoGebra, então ele é muito interessante. O valor do B é o menos 2. Vamos animar o B e vamos ver o que acontece aqui no gráfico. Está observando como que o gráfico se comporta? Aqui eu vou dar uma freada no A. Vou dar uma animada aqui de novo no B. Ok. Agora, pessoal, o C, o que representa o coeficiente de C? O menos 3. Então, esse menos 3 é o ponto onde a parábola toca o eixo Y. Vocês notaram que eu movimentando aqui, ó, movimentando o B, vou movimentar aqui o B, e eu vou movimentar o A, então a parábola vai movimentando, mas aqui, ó, não muda. Ó. Por que aqui não muda? Por que a parábola continua passando aqui pelo menos 3? Porque esse menos 3 é o ponto onde a parábola intersecta o eixo Y. Agora eu vou colocar para movimentar o C. Vamos ver o que acontece? Pronto. Observe que agora ó, a parábola ela vai se movimentando. O ponto C também vai se movimentando. Olha o C aqui, ó. Está positivo. Agora ele se tornou negativo. Muito legal, né, pessoal? Vamos dar uma paradinha aqui. Então, nas nossas próximas aulas, nós vamos aprender a encontrar o zero da função. O que é o zero da função? Quando y for zero, quem vai ser x? Nesse caso aqui, está bem fácil da gente observar, né? X aqui é quase a metade entre 0 e 1, quase meio. Tá ok? E aqui, menos meio. Vamos aprender também sobre o vértice. O vértice é esse pontinho bem aqui. Nesse caso aqui é o ponto mais baixo da parábola, chamado de ponto de mínimo. Vamos falar também sobre o ponto de mínimo. O ponto de mínimo é o ponto mais baixo. E quando que a gente vai ter ponto de mínimo? Quando o A for um número positivo. Se o valor do A fosse negativo, se o A fosse um valor negativo, olha o que aconteceria. Teríamos ponto de máximo. Em vez de ter o ponto mais baixo, iríamos ter o ponto mais alto. Então, são esses assuntos, né, que nós vamos analisar que são bem interessantes.
quem são as raízes, os zeros das funções, quem é o ponto de máximo, o ponto de mínimo, como encontrar o vértice. Então não perca os próximos vídeos. Valeu, pessoal! Se você gostou da aula e não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu joinha e vem com o Federal que tudo vai ficar legal.